eu não usei o fundão. Uma deputada fofinha de São Paulo está dizendo mentirosamente que eu tenho interesse no fundão por causa do partido. Ela usou o fundão ano passado, ano retrasado. A senhora Joyce Hausmann usou, né, 100 mil reais desse fundo especial. E agora está me acusando, não sei o que alguns políticos ganham com isso, mentindo descaradamente. Eu fiz um breve comentário ontem sobre o artigo 85, explicando o que é crime de responsabilidade. Está lá no artigo 85, são 7 incisos. Eu estaria em curso em 3. Quem não quer o fundo partidário tem que ter brigado lá atrás. Agora, eu estou vendo uma campanha na internet muito salutar. Não vote em quem use o fundão esse ano. Fundo Especial de Financiamento de Campanha é o nome do troço. Vamos lembrar, depois de muita encheção de saco e a ideia mesmo de elevar o valor desse fundo a quase 4 bilhões, essa ideia gestada dentro do Parlamento da República e derrubada dentro do Parlamento da República, o Congresso definiu o valor em pouco mais de 2 bilhões. 2 bilhões, que é o mesmo valor proposto originariamente pelo governo. O mesmo valor, 2 bilhões de reais, proposto por Jair Bolsonaro. O resto é balela. Como ele poderia vetar uma dotação que propôs? Não faz o menor sentido. Mas aí começa a enrolação, começa o embuste, a vergonhosa manipulação dos fatos e do que dizem os códigos, as leis. O presidente, como sempre, essa é a história de ascensão de Jair Bolsonaro, o presidente da República, hoje presidente da República, muitas vezes incomodado com o fato de ser presidente da República e de ter de decidir, abrindo mão do blá blá blá. O presidente quer, como sempre, se desvincular do sistema de que faz parte. E, com essas manobras, pretende jogar a responsabilidade sobre o fundo eleitoral exclusivamente no colo do parlamento, como faz sempre, como faz há 30 anos, trabalhando para criminalizar a atividade política. Daí porque mente. É preciso dizer, tem um tabu no Brasil sobre falar que o presidente da República mente. O presidente da República mente. A mentira como método. Aliás, não é exclusividade dele. Quantos outros governantes, é a regra talvez, quantos outros governantes mentiram? A diferença é que a mentira aqui, nesse caso, parece método. O presidente mente. Ele falou em preparar a opinião pública para a sanção deste valor de 2 bilhões do fundo eleitoral. E a ideia de preparação da opinião pública consiste em desinformar. Consiste no presidente da República contando com os seus apoiadores, consiste no presidente da República desinformando, manipulando. Porque sua base de apoio fundamental é hostil à estrutura partidária e aos mecanismos públicos de sustentação do que ele chama de establishment, Bolsonaro precisa enganar ou tentar enganar, cada um recebe como quiser. Assim, joga para a sua rede, contando com a sua capilaridade de farsantes que, se vetasse essa dotação orçamentária de 2 bilhões, incorreria em crime de responsabilidade. Ele citou o artigo 85 da Constituição Federal, que ele perverte numa manipulação tosca. Mente, portanto. Vamos lá. Se a lei está para ser sancionada, Felipe Bueno, se a lei está para ser sancionada, questão lógica, é claro que ela pode ser vetada. Ora, crime de responsabilidade relativo à lei inexistente? Onde está isso previsto? No Código, no artigo 85 da Constituição Federal? Não é lei vigente, pode ser vetado. Vetar, neste caso, é exercício da prerrogativa do presidente. Vetar é uma opção legítima, tanto quanto seria no caso de Jair Bolsonaro, dado o seu discurso histórico avesso à ideia desse fundo eleitoral, seria estelionato eleitoral. Mas isso é problema dele e dos eleitores dele. Ele hoje é presidente da República.
tem uma lei diante de si, um projeto de lei aprovado pelo parlamento que ele pode vetar. Esse é o ponto fundamental.